Fala rapaziada, vocês estão bem? Eu espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a história de um vilão que reencarnou várias vezes com o objetivo de conquistar as artes marciais, mas sempre era derrotado pelo herói. Até que um dia ele reencarnou na Era Moderna, onde haviam portais e monstros que saíram de dentro deles. E é nesse cenário que ele decide se tornar muito mais forte do que em sua vida anterior, e finalmente vencer seu arqui-inimigo. Em algum momento da história das artes marciais, um vilão que sempre teve o sonho de se tornar forte bastante para que pudesse controlar todo o Murim surgiu. E graças à sua determinação e sede por poder, ele até que conseguiu chegar perto de atingir tal objetivo. Depois de ter atingido uma força quase que divina, ele finalmente decidiu pôr todo o Murim sob seu comando. E a guerra causada para atingir seus objetivos foi brutal. Muitos guerreiros foram eliminados pelas suas mãos, e parecia que ninguém poderia pôr um basta nas suas ações. Chegando ao fim da guerra, havia apenas um único soldado inimigo com vida. Nos seus últimos minutos de vida, este homem resolveu perguntá-lo se ele não temia a fúria de Deus ou se ele realmente era humano. Temer a Deus, isso não era algo no qual ele se preocupava. Na visão dele, ele não havia feito nada de errado. Ele só estava usando os poderes que ele havia obtido através do seu trabalho duro para conquistar seus sonhos. E quanto a ser um humano, ele por um momento achou isso divertido. Quando parecia não haver mais esperanças, Shin Hyong entra em cena. Era a primeira vez que ele havia encontrado aquele homem. Um homem que não temia a força ou a presença do vilão Jung-Woo. A luta de ambos foi grandiosa. Crateras enormes eram deixadas no solo devido à troca de golpes. A luta era bastante igual, e por entender que não conseguiria derrotar Jung-Woo por meios convencionais, Shin Hyong decidiu sacrificar sua própria vida para pôr fim nos seus planos. Shin Hyong agarra Jung-Woo pelas costas e então libera uma quantidade massiva de energia, causando a destruição total de uma área gigantesca. Por ele ser um homem de caráter e altruísta, ele não se importou nem um pouco em entregar sua vida em troca de salvar aquele mundo de Jung-Woo. Apesar dos esforços de Shin Hyong, Jung-Woo havia reencarnado mais uma vez como uma personificação do mal, e o seu sonho de controlar todo o Murim continuava de pé. E mais uma vez, quando Jung-Woo estava a um passo de tornar-se uma divindade, o soberano da espada Shin Hyong aparece e põe um fim nos seus planos. Para evitar que não fosse derrotado novamente, Jung-Woo havia ficado muito mais forte do que em sua vida anterior. Mas mais uma vez, seus planos haviam sido impedidos por Shin Hyong. Apesar de Jung-Woo ter permanecido de pé em frente ao corpo de Shin Hyong, o herói havia envenenado sua lâmina. Então mesmo que Jung-Woo tenha dado fim ao Shin Hyong, o efeito do veneno faria com que seu plano falhasse novamente. E nas vidas seguintes não seria muito diferente. Shin Hyong sempre teve êxito em acabar com os planos de Jung-Woo, e em mais uma dessas vidas, Jung-Woo havia se tornado alguém poderoso. Nessa em específico, ele havia se tornado líder da seita de sangue, e por conta disso, chamavam-no de Deus do Sangue. Ele havia treinado e atingido um nível muito maior do que em suas vidas anteriores. Ele havia treinado ao ponto de atingir a transcendência. Isso tudo para que Shin Hyong não tivesse chances de se opor a ele novamente. Jung-Woo consegue desferir o golpe fatal em Shin Hyong. E mais uma vez, Shin Hyong tem o último recurso na manga para que Jung-Woo não possa dominar o mundo. Com um sorriso no rosto, Shin Hyong diz que seu último ataque, o golpe dos mil relâmpagos, iria causar uma destruição gigantesca, e que a única coisa que Jung-Woo poderia fazer seria aceitar seu destino. Enquanto grita de ódio, Jung-Woo mais uma vez é destruído pela técnica suicida do herói. Em algum momento da história do mundo moderno, a humanidade sofreu uma evolução. Por algum motivo que ainda é desconhecido, a humanidade havia recebido diversos poderes diferentes. Buscando saber o motivo por trás dessa mudança drástica, toda a humanidade se mobilizou para pesquisar o que estava acontecendo. E como sempre, os Estados Unidos havia sido a primeira nação a estudar esse estranho fenômeno e entender como esses poderes poderiam ser utilizados. No entanto, todas as descobertas feitas por essa nação foram mantidas em segredo. Isso fez com que houvesse uma competição em larga escala entre diversas outras nações em busca de informações em relação a esses poderes. 20 anos após esse incidente, a dimensão havia sofrido uma distorção, e portais estranhos começaram a surgir ao redor do mundo, e de dentro desses portais saíam monstros assustadores. Como nenhuma arma criada pelo homem fazia efeito em tais criaturas, apenas aqueles que despertaram esses poderes especiais tinham forças para fazer frente a esses monstros. E é nesse mundo estranho que Jung-Woo reencarna mais uma vez. Enquanto uma mulher que parecia ser a sua mãe anda pela cidade procurando, um portal interdimensional é aberto, e um demônio começa a destruir a cidade. Para seu azar, um prédio começa a desabar na sua direção, e ela acaba sendo atingida por alguns destroços. Por incrível que pareça, ela não havia sofrido nenhum ferimento grave, mas havia perdido a sua consciência. No meio de todo esse caos, um singular aparece para tomar conta da situação. Bom, pelo menos era isso que os sobreviventes pensavam. O papel dos singulares é cuidar dos demônios que saem dos portais.
mas aquele ali só queria saber de roubar a grana do banco que havia sido destruído. Para evitar que as pessoas ali presentes contassem para as autoridades, o Singular queria dar cabo de todos eles, assim que ele terminasse de derrotar o monstro. Enquanto discutia com aquelas pessoas, uma criança aparece por trás dele e diz que ele seria morto caso enfrentasse aquele monstro. O Singular zomba daquele garoto e diz que um monstro de categoria 8 não poderia derrotá-lo. No entanto, Jung-Woo, ainda criança, rebate dizendo que não era um monstro de categoria 8. Quando o Singular se vira para trás e vê o monstro encarando-o, ele percebe que de fato não era de categoria 8, mas sim de categoria 6, e com um único golpe, o monstro derrota o Singular. Prestes a destruir o restante dos sobreviventes, o monstro é interceptado por Jung-Woo, que o alerta para que ele não ultrapasse seus limites. O monstro ignora seu alerta e avança, mas para seu azar, Jung-Woo explode seu corpo com um único golpe. Aquilo não foi nada demais, afinal, o próprio Jung-Woo afirma que em suas vidas passadas, derrotar um dragão como aquele não era nem digno de menção. Treinando arduamente desde seus primeiros anos de vida, Jung-Woo já havia atingido a categoria 2 de poder, então obviamente um mero dragão de categoria 6 não seria capaz de sequer incomodá-lo. Todo aquele empenho por parte dele era devido a um único objetivo: derrotar Shin Hyong assim que ele aparecesse. Depois de todo aquele caos, o líder da equipe de singulares, Park Sung, chega no local, mas não encontra nada além do cadáver do dragão. Ele não havia encontrado ninguém que pudesse ter feito aquilo naquela área, e a única pista que ele tinha do responsável eram imagens de uma câmera de segurança. A única pessoa naquela região na hora da morte do monstro era Jung-Woo. Para ele, aquilo não era uma situação tão estranha assim, já que ele conhecia outra criança tão monstruosa quanto a que ele havia visto no vídeo. Kang Shun, descendente do Rio Dourado, era uma das crianças que vivia arrumando confusão com Jung-Woo, mas sempre perdia de forma vexatória. Uma dessas brigas em especial havia sido na frente da garota que Kang Shun gosta. Até por isso, ele havia desenvolvido um sentimento de ódio em relação a Jung-Woo. Querendo vingar-se de Jung-Woo, Kang Shun convida-o para sua festa de aniversário, planejando derrotá-lo na frente de outras pessoas. Apesar de ter sido derrotado várias vezes por Jung-Woo, Kang Shun estava confiante devido à técnica do punho de aço que seu pai havia lhe ensinado. No meio da festa, uma garota chamada Yuhara aparece. Era a garota de que Kang Shun gostava, e que havia visto ele sendo derrotado por Jung-Woo. Depois de presenteá-lo, ela se aproxima de Jung-Woo e eles começam a conversar. Jung-Woo parecia não se importar tanto com ela, mas Yuhara parecia ter um sentimento especial em relação a ele. Vendo aquela cena, Kang Shun fica irritado e manda Jung-Woo se afastar da garota. Enquanto isso, Lee Ho-gu, pai de Kang Shun e líder do clã, conversava com seu assistente Kim em relação a um núcleo de fenda, algo que só pode ser obtido após a derrota de um monstro. Tal item tinha a capacidade de manter a fenda de onde os monstros aparecem. Por isso, era um item bastante precioso e caro. No entanto, o núcleo da fenda que eles tinham em especial trazia consigo algumas coisas estranhas. Todos aqueles que haviam tido contato com o núcleo ou com pessoas que haviam se aproximado do núcleo sumiram misteriosamente. No meio da conversa, a casa inteira começa a tremer. Isso aconteceu por causa do golpe que Kang Shun havia utilizado contra Jung-Woo. Aquele golpe havia aberto um buraco enorme na parede. Enquanto Kang Shun se gabava de sua força, Jung-Woo estava desacordado do outro lado da parede. O pequeno descendente do clã Rio Dourado dizia para Yuhara não ter mais medo de Jung-Woo, mas isso era só na cabeça dele, pois em momento algum a garota tinha qualquer sentimento negativo em relação ao Jung-Woo. E para completar o choque de realidade, ela também diz para ele que Jung-Woo não estava desacordado. Ela só sabia disso devido a seus olhos especiais. Yuhara tinha um poder capaz de enxergar a condição das pessoas. Com isso, era quase impossível que ela estivesse errada. Ao virar-se para trás, Kang Shun acaba sendo surpreendido por Jung-Woo, que estava parado lhe observando. Segundo Jung-Woo, deixar Kang Shun lhe acertar era seu presente de aniversário. Jung-Woo também planejava não deixar aquilo barato. Ele havia feito aquilo apenas para brincar com Kang Shun, que tinha apenas 7 anos de idade. No entanto, ele planejava dar uma lição a Kang Shun. Dessa forma, ele nunca mais ousaria desafiá-lo novamente. Devido à luta entre esses dois, Lee Ho-gu tinha muita vontade de ir assistir o que estava acontecendo. Para que seu líder entendesse a importância daquele núcleo, ele acaba explicando que o primeiro dono dele havia sido Kim Taek, o antigo chefe da Associação de Singulares, alguém que até mesmo o líder do clã chamava de monstro. 2 anos atrás, a família de Kim Taek havia sido completamente dizimada. Com isso, ele sozinho entrou dentro de uma fenda e obteve o núcleo. Depois disso, esse núcleo passou na mão de diversas pessoas, especificamente selecionadas, e todas elas tiveram o mesmo destino. Todos foram eliminados juntos de suas famílias. Depois de explicar tudo isso, Kim pergunta ao líder do clã se ele conseguiria vencer alguém como Kim Taek. O líder, meio que constrangido, diz que isso não seria algo que pudesse ser decidido com tanta facilidade.
O assistente Kim havia feito toda essa contextualização para que o Lee Ho-gu entendesse a importância daquele núcleo. No entanto, a resposta que ele obteve de seu líder foi de que ele não fazia ideia de onde estava o núcleo. Voltando para a luta de Kang-shun contra Jung-woo, ao contrário do que muitos pensavam, Jung-woo mais uma vez havia sido repelido por Kang-shun, ou pelo menos era o que parecia. Kang-shun segurava o núcleo de fenda, e de alguma forma, esse núcleo garantia poderes assombrosos, poderes suficientes para que ele pudesse se opor a Jung-woo. A aura ao redor de Kang-shun não era a mesma de sempre, o que fez com que Yuhara, que tinha um sentido extremamente afiado, ficasse assustada vendo aquilo. Enquanto isso, do lado de fora da casa, Park Sun queria entrar em contato com o líder do clã. Segundo as investigações que ele havia feito, a criança que havia derrotado o monstro de categoria 6 só poderia ser filho de outro monstro, que no caso era Lee Ho-gu. Kang-shun, possuído pela pedra amaldiçoada, continuava tocando terror no salão. Yuhara, que tentava fazê-lo voltar ao normal, acabou sendo atingida por Kang-shun e perdeu sua consciência. Enquanto ela agonizava por ajuda, Jung-woo aparece com um sorriso diabólico no rosto e parte para cima de Kang-shun. Jung-woo acerta um baita soco no rosto de Kang-shun, fazendo com que ele perca a consciência momentaneamente e comece a se lembrar dos bons momentos que ele tinha com seu pai. Lee Ho-gu era um pai que pressionava bastante seus filhos na intenção de torná-los mais fortes, e isso de certa forma deixava Kang-shun triste. Um dos poucos momentos em que seu pai havia lhe elogiado foi quando ele venceu um torneio infantil de artes marciais, mas isso logo viria a ser tomado dele também, quando ele percebeu que era inferior a outra criança da sua escola, que no caso era Jung-woo. Jung-woo ri da lamentação de Kang-shun e diz que o único culpado era ele mesmo, já que ele era fraco. Kang-shun concorda e ataca Jung-woo com um chute na cara, fazendo com que ele fosse lançado a vários metros de distância. Enquanto isso, Lee Ho-gu procura desesperadamente pelo núcleo. O assistente Kim acaba dizendo que, segundo alguns boatos, o núcleo era extremamente perigoso devido ao fato dele ser capaz de controlar a alma do usuário, transformando aquele que estivesse em sua posse em um demônio. Graças ao desejo de Kang-shun de derrotar Jung-woo, o núcleo foi capaz de possuí-lo e aumentar consideravelmente suas forças. Por um momento, Kang-shun pensou que houvesse finalmente superado Jung-woo. No entanto, aquele monstro em forma de criança não havia lutado a sério. Depois de suprimir Kang-shun e humilhá-lo, Jung-woo acaba dizendo para o núcleo de fenda que ele sabia que Kang-shun estava sendo controlado. Mostrando que a diferença entre os dois permanecia gigantesca, o demônio que estava possuindo Kang-shun percebeu que não conseguiria derrotá-lo com aquele corpo. É então que ele aproveita a aparição repentina de Park Sun para possuí-lo e usar seu corpo para atacar Jung-woo. No entanto, para o azar dele, o líder do clã aparece e encontra o corpo de seu filho ferido no chão. Ele logo presumiu que quem havia feito aquilo havia sido o próprio Park Sun. No entanto, ele não sabia que ele estava sendo controlado. Sem perder tempo, Lee Ho-gu toma controle da luta e acaba com aquele combate com apenas 2 golpes. Graças à sua força esmagadora, Lee Ho-gu acaba meio que sem querer tirando o controle do núcleo sob Park Sun. Ao ver o núcleo da fenda, o assistente Kim grita para que seu líder pegue. No entanto, Jung-woo é mais rápido. O núcleo da fenda implora para que Jung-woo não faça nada, que caso ele lhe poupe, receberia grandes poderes e tudo mais. No entanto, Jung-woo diz que era engraçado lhe oferecer poderes quando estava prestes a ser destruído. Depois de toda a situação ter sido resolvida, eles descobrem toda a causa do incidente. Tendo descoberto que aquele que derrotou seu filho em posse do núcleo amaldiçoado havia sido Jung-woo, Lee Ho-gu pede para que ele lute contra seu outro filho mais velho. Lee Hyun estava longe de ser fraco. Era alguém extremamente talentoso. No entanto, havia sido derrotado facilmente por uma criança de 7 anos. Isso só serviu para deixar Lee Ho-gu, que era um maníaco por lutas e combate, mais feliz e empolgado do que já estava. Por conta disso, ele acaba desafiando Jung-woo para um combate. No entanto, ele só lutaria caso recebesse uma grana. Lee Ho-gu não pensa 2 vezes e aceita os termos. É então que o combate começa com Lee Ho-gu disparando vários golpes em super velocidade. Jung-woo até consegue desviar de alguns, mas acaba sendo encurralado contra a parede. Sem ter para onde fugir, Lee Ho-gu acaba acertando um poderoso soco nele. A parede da sala onde eles estavam lutando é completamente destruída, e para surpresa de todos, o corpo de Lee Ho-gu aparece inconsciente no chão. Uma das pessoas mais fortes da Coreia havia sido derrotado com tanta facilidade por um moleque de apenas 7 anos. E aí, gostaram do vídeo? Então a única coisa que eu venho aqui para te pedir é para você deixar o like no vídeo e dizer o que você achou dele aqui embaixo nos comentários. A sua opinião é de extrema importância pra gente. Você não tem ideia de quanto vai estar nos ajudando só fazendo isso. Vejo todos vocês no próximo vídeo e valeu!